Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é luz no meu caminho. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom nos encontrarmos nesta sexta-feira, a primeira sexta-feira do mês de maio, desse mês bonito, mês de Nossa Senhora. Que o Sagrado Coração de Jesus possa infundir sempre mais em nossa vida o seu amor misericordioso, o seu amor redentor. Que a misericórdia de Deus possa sempre nos acompanhar nesse tempo bonito de graça, que é o tempo pascal que nós estamos vivendo. Hoje o Evangelho que nos é apresentado é João 6, versículos 52 ao 59, continuação do Evangelho de ontem. Assim, diz o Santo Evangelho: naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não terás a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida, e meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, aqui nós temos os judeus que de um lado dizem: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Os judeus se dirigem a Jesus de uma forma física, enquanto Jesus se dirige aos judeus de uma maneira espiritual. Ou seja, a carne que se refere a Jesus tem um sentido muito elevado. Não é simplesmente a carne física de Jesus, não é só a carne física, mas é a totalidade do seu ser. É claro que para chegar a acolher esse princípio, esse mistério de fé, precisamos ter fé, coisa que os judeus não tinham. Fé no ressuscitado, fé no Jesus que dará vida por nós. Por isso parece muito distante o que ensina Jesus para o que entende os judeus. Eles entendem e falam de uma carne física material, enquanto Jesus fala e ensina de uma carne que se refere à totalidade do seu ser, à pessoa, Jesus Cristo. E é neste sentido que vai discorrer Jesus, neste ensinamento novo que ele apresenta. Quando ele diz que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não terá vida em vós. Ou seja, a vida em nós, a vida de fé, ela depende da nossa participação na Eucaristia. Ela depende da nossa inserção no mistério eucarístico. Este é o pão do céu, vai dizer Jesus. E aí ele diz: quem come e quem participa deste pão
terá como prêmio a ressurreição no último dia. E ainda, Jesus fala dos efeitos de quem participa desse mistério. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Ou seja, quando nós recebemos Jesus na Eucaristia, assumimos uma responsabilidade. E a nossa responsabilidade é disseminar ao mundo aquele que nós estamos cheios, Jesus Cristo. Quando recebemos Jesus na Eucaristia, ficamos repletos de Deus. E a nossa missão é divulgar, anunciar este Deus, o qual estamos cheios. Pois garante Jesus, quem assim faz, quem permanece em mim, ou seja, unido a este Deus, o qual recebi, eu também permanecerei nele. E aí Jesus recorda uma belíssima semelhança entre ele e o Pai, quando ele diz, como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que me come viverá por causa de mim. Ou seja, a razão de Jesus vir ao mundo foi porque ele estava no Pai. Por isso faz aquilo que manda o Pai, porque ele está no Pai. Desta forma, aquele que recebe Jesus age não mais segundo as faculdades meramente humanas, mas agimos agora de acordo às ações do Jesus Eucarístico que acabamos de receber. Aqui está o mistério elevado de nossa fé, quando participamos inteiramente desse mistério de vida. E aí termina o Evangelho, Jesus fazendo esta bela recordação, dizendo que o pão da antiga aliança, o maná, era um alimento transitório, provisório, enquanto o pão que ele oferece é o pão que dá a vida eterna, já que quando dele participamos, não mais morreremos, mas viveremos eternamente nele, enquanto aqueles que comeram o maná morreram, diz Jesus. Portanto, caríssimos irmãos e irmãs, o caminho que nos aponta Jesus é que nós deixemos ser inebriados pelo pão eucarístico e, participando desse mistério, nós estamos vivendo, portanto, em Deus, em Jesus Cristo. Estamos anunciando este Deus, o qual estamos cheios. E assim teremos como prêmio a vida eterna, a plenitude da vida. Que o Senhor nos dê esta graça de cada dia participar com mais fé, com mais clareza deste mistério tão grande que é o pão da vida, o pão do céu. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão.